Então você tem que criar esses mecanismos de mentalização. Eu faço isso. E eu sou bem intenso nisso às vezes, sabe? Eu lembro que eu falei uma vez com o meu terapeuta, uma vez eu fui montar uma aula, cara, que eu fui dar, não lembro onde é que eu fui dessa aula. E eu me imaginava, meio estranho, mas eu me imaginava dentro do slide. Eu imaginava, eu montei o slide, aí no slide, dificilmente eu uso texto nos meus slides. A galera que faz meu curso sabe, eu boto figuras de artigo científico. E aí, eu coloquei acho que eu coloquei, na época eu estava explicando sobre o eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo HPA, que é o eixo do seu hipotálamo que está no seu cérebro, a sua pituitária que está no seu cérebro, e a sua glândula suprarrenal que está acima do seu rim. Esse eixo é o eixo de liberação de cortisol. Por ali que você libera cortisol no seu ciclo circadiano e libera cortisol quando você fica estressado. E eu coloquei esse eixo lá. Coloquei a foto do cérebro, o hipotálamo, pituitária. Só que na época, cara, eu tava no mestrado. Na época, eu não sabia esse eixo direito. Por quê? Porque o hipotálamo libera um hormônio no sangue. Então é eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. A pituitária é chamada de adenohipófise também. Pituitária é um nome anatômico um pouco mais antigo, mas normalmente nos artigos você vai ver eixo HPA. Então o hipotálamo libera um hormônio chamado hormônio liberador de corticotrofina. Eu tinha que decorar isso na época. Nunca tinha visto essa porra. Aí esse hormônio liberador de corticotrofina vai até a pituitária, que libera um hormônio chamado hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio adrenocorticotrófico vai até a suprarrenal e libera cortisol. O cortisol sobe até ali e faz uma alça de feedback inibitório. Ou seja, o próprio cortisol, quando aumenta, manda parar de produzir ele mesmo. Isso a gente chama de alça de feedback inibitório. Porque senão o cara fica estressado pra caralho. É, o seu cortisol sobe, o seu cérebro tem um detector. Imagina que fica passando sangue num detector. Tá. Quando ele identifica que tem muito cortisol, ele apita, tipo... Óbvio que não apita, né? Mas digamos... Tipo um sensor. É, um sensor. Tipo, e aí, opa, para de produzir que tem muito. Aí diminui a produção. Aí quando cai demais, ele fala, opa, caiu muito, produz. E assim você mantém... Que incrível, mano. A maior parte do nosso organismo é assim. Por exemplo, sua pressão arterial cai. Digamos que, sei lá, por alguma razão caiu sua PA. Sua pressão arterial despencou. Vai ter um sistema que vai identificar essa queda de pressão arterial e vai avisar, cara, aumenta a pressão dele. Vai liberar noradrenalina pra pum, 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 começar a bater. Subiu muito sua pressão arterial. Vai ter um sistema que vai falar, meu, diminui que tá muito alta. E vai tentar empurrar para baixo. Tudo é assim no seu corpo, exceto duas coisas. A dilatação vaginal no parto. A dilatação vaginal no parto funciona como feedback positivo. Isto é, quanto mais dilata a vagina, mais o cérebro entende que dilatou e mais manda dilatar. Acho que é o único mecanismo que é o oposto. O resto tudo é o contrário. Quando sobe, manda descer. Quando desce muito, manda subir. Isso a gente chama de homeostase, que ao contrário do que muita gente pensa, homeostase não é equilíbrio. Homeostase, o termo correto, o significado correto de homeostase é manutenção dos parâmetros vitais relativamente constantes. Anote isso daí em casa, você que está estudando. Homeostase é a manutenção dos parâmetros vitais relativamente constantes. Você não quer que seu corpo entre em equilíbrio. Porque se entrar em equilíbrio, você morre. Por exemplo, sua pressão interna do seu corpo é diferente com a pressão aqui fora. Uhum. Se eu dar uma facada em você, vai sair seu sangue para fora tentando para as pressões entrar em equilíbrio. Você quer entrar em equilíbrio, você não quer entrar em equilíbrio. O sódio dentro da sua célula é menor do que fora da sua célula. Ele não está equilibrado. E não pode entrar em equilíbrio. Tem que ser maior fora e menor dentro. Potássio dentro da sua célula é maior, mais concentrado que fora. E tem que ser desequilibrado. Então, homeostase é a manutenção dos desequilíbrios, digamos assim, constantes. Tem que deixar os desequilíbrios constantes. Entendi. Aí eu fui dar essa aula. Ó, voltei no assunto. Tava aqui agora. Eu deixei aqui na parede, aqui. Lá naquela parede tava voltar na aula escrito. Aí eu fui lá tava estudando e, cara, eu me imaginava como se eu... Bem estranho falar isso, mas eu me imaginava como se eu descesse de rapel do hipotálamo até a pituitária, levando o hormônio na mochila. Tipo assim, tem o eixo. O eixo é o eixo HPA. Uhum. Tipo, tem o hipotálamo, a pituitária e lá embaixo no seu rim, a adrenal. E aí eu me imaginava como se eu fosse um bonequinho. Como se, imagina que essa sala aqui fosse o seu hipotálamo e eu tivesse no seu hipotálamo. Só que era o slide do computador, eu ia apresentar isso, dar uma aula sobre isso. Eu imaginava que eu estava no hipotálamo
Aí eu pegava o CRH, falava CRH, pegava minha mochila, abria minha mochila, botava o CRH dentro e botava a mochila nas costas. Aí eu pegava ia na janela, tinha uma corda, eu descia com a corda até a pituitária, entregava o CRH na pituitária e pegava o ACTH, que é o outro hormônio, o adrenocorticotrófico. Aí no ACTH eu pegava uma tirolesa, porque é mais longe a suprarrenal. Tipo, os dois são aqui pertinho, o hipotálamo é aqui e a pituitária é aqui. A suprarrenal é aqui, na barriga. Então eu imaginava que eu pegava uma tirolesa e descia até a suprarrenal para entregar o ACTH lá. Então, cara... Mas isso fez você aprender Eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais, cara. Eu nunca mais esqueci. Isso a gente chama... E depois eu fui entender que o Andrei estuda O Andrei tem um viés de usar a neurociência para aumentar o aprendizado, né? Depois eu fui entender que isso se chama storytelling. Storytelling é um mecanismo pedagógico altamente funcional, que é o quê? Você contar uma história no meio de um conteúdo. Então, se eu pego uma criancinha e ensino isso, ela vai entender a fisiologia de resposta ao estresse, porque o bonequinho levou na mochila até lá, ela vai entender. Agora, se eu ensinar ela falando assim, não, o ACTH, hormônio, ela nunca vai entender, velho. Foda-se o hormônio. Agora, se você usa uma historinha de preferência, personagens que ela gosta, tipo o Homem de Ferro pegou a ACTH e levou... Homem-Aranha desceu na teia. Descer na teia. Porra, velho. Isso é storytelling. E por que isso funciona? Porque nós evoluímos contando história. O que os nossos antepassados faziam? A gente caçava de dia, ficava à noite na caverna. E o que tinha que fazer? Ligar a TV? Assistir o podcast? Não tinha, né? Então a gente contava história. Então